Olá, meus irmãos na fé visitantes do canal, tudo bem com vocês? Shalom! Esse é um vídeo rápido para comentar sobre um versículo do livro de Mateus, capítulo 24, sobre o arrebatamento, né? Esse é um vídeo sobre o arrebatamento, onde existe uma questão de que os pré-tribulacionistas usam esse versículo para reforçar, na verdade, o arrebatamento secreto ou pré-tribulacionista. Por quê? Porque no versículo 20 do capítulo 24 de Mateus está assim: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqui desde o versículo 15, o Salvador fala que vai haver uma abominação desoladora que vai entrar no lugar santo, né, em Jerusalém. Ele aconselha, no versículo 16, a fugirem para os montes. No 17, quem estiver no telhado para não descer para tirar alguma coisa, né? Quem estiver no campo não voltar atrás. Fala de ai das grávidas naqueles dias. E no versículo 20 fala disso. Então, os pré-tribulacionistas, eles usam esse versículo 20 para reforçar o arrebatamento secreto. Por quê? Porque eles aplicam esse versículo somente aos judeus. Porque realmente está se referindo ali às pessoas que estão em Jerusalém. Porém, eles não pensam o seguinte: a quem o Salvador, o Messias, está falando isso aqui? Ele estava falando aos discípulos, quando eles perguntaram, né, sobre os sinais da vinda dele. Então, ele está falando aos discípulos, consequentemente à igreja, que crê nele. Ele não está falando aos judeus que vivem lá na Judéia, que são descrentes, que não o receberam como Messias. Porque eles não vão ouvir o que ele está explicando aqui. Eles não vão fugir para os montes, né? Eles não vão orar para que a fuga deles não aconteça no inverno. Porque eles não estão ouvindo o Mestre. Então, isso eles não pensam, os pré-tribulacionistas. Porque é óbvio, ele está falando para quem? Para os crentes no Messias. E os crentes no nosso Salvador são o quê? São os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Membros da igreja. Do corpo de Cristo. Então, quando ele fala assim, realmente, aqueles que estiverem na Judéia, né, fujam para os montes, e no versículo 20, ele pede para orar para que a fuga não corra no inverno, no sábado, nem no inverno e nem no sábado, porque lá em Jerusalém eles guardam o sábado, né? É lei do país. Então eles não poderiam fugir, né, no sábado. Então, é lógico que ele se trata lá de Jerusalém, de Israel, mas isso não prova que é somente para os judeus que não creem nele. Porque o que ele está dizendo aqui é para os que creem nele. Então, todas as pessoas que creem nele, existem muitos cristãos, judeus messiânicos que creem em Yeshua, que vivem lá. Então, consequentemente, para esses que creem nele, que vivem lá, que vão fugir. Então, meus irmãos, eu dei uma pausa no vídeo porque chegou uma pessoa aqui e eu estava gravando aqui no trabalho, né, antes de iniciar o expediente. Então, continuando aquele raciocínio, né, daquela palavra, aquelas pessoas que estão vivendo ali na Judéia, em Jerusalém, elas são crentes no Salvador, no Messias, embora também tenha aqueles da tribo de Judá que não creem nele. Mas Jesus, Yahushua, estava falando para aqueles que creem nele, que ouvem o Evangelho, né? As boas novas, o conselho dele. É lógico que os judeus que vivem lá, eles também guardam o sábado. Mas não quer dizer que os outros que creem no Salvador não guardem também, porque todos que moram ali na Judéia ou em Israel por completo, guardam o sábado porque é lei do país. Então não é que o arrebatamento vai ser antes, porque essa palavra que é para orar, para que a fuga deles não ocorra no inverno ou no sábado, seja para judeus depois de um arrebatamento, porque é os judeus que guardam o sábado. Não, não tem nada a ver. Qualquer pessoa que viva em Israel, seja crente no Salvador ou não, tem que guardar o sábado.
E é lógico que o Salvador vai estar falando e falou para aqueles que creem nele e não os que não creem, né? Como que eles vão orar ouvindo o Mestre, sendo que não creem nele? Então, essa ideia de que é para os judeus, não é para a igreja, é uma ideia furada, porque eles ainda não se raciocinaram que o Salvador estava falando para o corpo dele, para aqueles que creem nele e não os que não creem. Então, é um vídeo rápido, né? Só para contextualizar esse versículo no seu contexto real, porque passam anos, séculos, infelizmente, o mundo teológico não cai na real, porque eles seguiram a interpretação de outros, né? Tem um vídeo no canal que fala sobre isso, de onde veio o pré-tribulacionismo, né? De pessoas que interpretaram o arrebatamento antes da grande tribulação, pessoas que viviam ali na América do Norte. Então, eles só copiaram. Então, não é uma interpretação genuína da Escritura, do Evangelho, da profecia. Porque se a pessoa for ao pé da letra, pedir auxílio ao Espírito Santo, ela vai ver que o Salvador estava falando para quem crê nele, e não para aqueles judeus que o negam. Isso é óbvio. Então, cai por terra a ideia de que era para os judeus, essa palavra, os judeus que não creem nele, que vão ficar para trás na visão pré-tribulacionista, né? Cai por terra porque não era para eles que ele estava pregando. Ele estava pregando para os discípulos, para aqueles que creem nele. Então, infelizmente, essa ficha não cai para os pré-tribulacionistas. Eles se iludem com o arrebatamento secreto ou antes da grande tribulação, porque acham que esse versículo é para os judeus que guardam o sábado, vivem em Israel e não creem no Messias. Então, o Salvador estava pregando para aqueles que não creem nele. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Mas tenhamos misericórdia, oremos por eles, e um dia o Eterno vai despertá-los e eles vão ver que essa palavra é para aqueles crentes nele, no Salvador, que estiverem aqui. Shalom e até o próximo estudo.